Salve, salve meu povo, salve amigos do canal Legado da Fiel. Queria que vocês dessem uma olhadinha aqui, ó. Só no tempo como é que tá aqui em Atibaia hoje, ó. Uma temperatura baixíssima, tá garoando. Estou aqui embaixo da cobertura para passar algumas informações para você sobre a nossa história internacional. Todo mundo diz, o Corinthians não tem tradição internacional. O Corinthians é um time que, sabe, não tem passaporte, um time que nunca viajou, um time que ninguém conhece lá fora. Opa, pera aí. Vamos mudar um pouquinho esse conceito? Vamos mudar um pouquinho, vamos valorizar um pouquinho a nossa história? O Corinthians não é o primeiro time a sair do Brasil, o primeiro time brasileiro a excursionar para a Europa, por exemplo, é o paulistano. O paulistano, né, o extinto paulistano que depois se juntou à Associação Atlética Palmeiras e ao Floresta para virar São Paulo Futebol Clube. Esse foi o primeiro time a excursionar fora do Brasil. Mas o Corinthians tem grandes marcas marcadas lá fora. Por exemplo, hoje é dia 24 de junho de 2025, dia de São João, né? Hoje é dia de fogueira, de quermesse. E hoje completa 66 anos que o Corinthians obteve uma das suas grandes maiores vitórias fora do território brasileiro contra o Barcelona. Exatamente, no dia de hoje, há 66 anos atrás, o Corinthians venceu o Barcelona dentro do Camp Nou por 5-3. Sim, o Barcelona, que tinha o ataque mais poderoso do mundo naquele momento, com Evariste de Macedo, que fez 2 gols, com Kubala, que era o maior centroavante da Europa naquele momento, e Zibor, que também fez o outro gol, o maior ponto esquerda da história da Hungria, que jogou com Puskás e todo aquele time Kostis, né? O grande time da Hungria da década de 50, e também o maior ponto esquerda que talvez já tenha jogado com a camisa do Real Madrid até hoje. Enfrentando esse time dentro da casa deles, era um adversário difícil. Eles tinham aquele resquício, né? Aquele resquício de vingança, porque tinham perdido para nós aquele torneio o campeonato que houve lá, a mini Copa do Mundo em Caracas, onde nós jogamos 6 jogos e ganhamos as 6 partidas, ganhamos invicto aquele torneio, vencendo 2 vezes o Barcelona, vencendo 2 vezes a Roma e 2 vezes a seleção de Caracas. Então, Cuita, sim, tem muita tradição internacional. Muita, mas muita mesmo. E nesse dia, hoje, né, que hoje completa 66 anos, o Cuita jogou com Gilmar, Olavo, Oreco, Valmir e o lateral esquerdo Goiano. Meio de campo jogando com Roberto, Luizinho e Rafael. E na frente jogando Batalha, Índio e Tite. Esse foi o time corintiano da grande proeza. Jogamos 4 vezes contra o Barcelona, 4 vitórias, nunca empatamos contra o Barcelona. Ganhamos 2 torneios em cima dele, a Mini Copa do Mundo de 1953 e a Costa do Sol em 1969, quando o Corinthians vence por 2-1 naquela partida dificílima, naquele torneio, o troféu Costa do Sol, gente. Quem for no Memorial do Parque São Jorge, possivelmente é um dos troféus mais lindos que tem lá dentro. É impressionante a confecção, o tamanho daquele troféu e o tamanho dessa conquista, gente, né? Não tem como você não reconhecer isso. Jogamos contra o Real Madrid também já em 2 oportunidades, 2 empates, inclusive a última delas em 2000, quando, né, o Edilson Capetinha passou a bola no meio das pernas do Carombé e se apresentou para ele e para o mundo naquela conquista no primeiro Mundial da FIFA. Sim, o Corinthians tem 2 títulos mundiais da FIFA, não se esqueçam disso. Não, paramos no tempo? Sim, infelizmente. A má gestão, o descaso com o Corinthians fez com que nós caíssemos um pouco no ostracismo. Mas o Corinthians é bicampeão mundial pela FIFA, sim. O Corinthians tem torneios internacionais, sim. O Corinthians jogou, por exemplo, 3 vezes contra o Porto, ganhou as 3 vezes do Porto. Uma vitória por 5-2. Ganhou também do Benfica, jogando contra o Benfica. Um empate lá no Estádio da Luz e uma vitória aqui por 2-1 no Pacaembu. Quando o Corinthians ganha o Charles Miller Internacional de 1955, o mesmo Charles Miller, né, que depois sucedeu a Copa Rio, que os nossos rivais dizem que foi o Mundial deles, aquela coisa toda, que também era um jogo, era um campeonato de convidados. Os grandes campeões da Europa não vieram naquele momento, o grande campeão da Itália naquele momento é o Milan, não quis jogar aqui. Então, menosprezar a nossa história é menosprezar a história do futebol brasileiro. E o Corinthians, sim, o Corinthians, na sua primeira excursão que ele realiza na sua história, na década de 50, em 1952, para ser mais preciso, quando ele vai para a Turquia, vai jogar depois na Bélgica, vai jogar em outros países, ele faz lá 16 partidas, ele perdeu só a primeira.
depois foram 13 vitórias, 12 vitórias e 3 empates, conquistando o título simbólico, não é um troféu físico, não é isso. Ele ganhou o troféu ele ganhou o reconhecimento da fita azul, que o Coritiba já teve, a Portuguesa também teve em 2 oportunidades, elevando o nome do futebol brasileiro. Então, se nós corintianos não elevarmos o nosso potencial, as nossas conquistas, a vitória sobre o Chelsea, campeão do mundo em 2012, né? Como nós podemos esquecer esse título? Por exemplo, quando nós ganhamos o troféu Cidade de Turim, ganhamos da Internacional de Milão apenas uma partida contra a Inter de Milão, e nós ganhamos por 3-1 lá na Itália, lá em Turim, desse time. Ou seja, nós pegamos os 9 maiores times talvez do mundo, aí os grandes times da Europa, e nunca perdemos uma partida para esses times. Então a grandeza, a força do Corinthians é algo que não podemos subestimar. Então reviver essa história, reviver esses momentos que são marcantes no nosso cenário, mostra a grandeza desse time que rompeu barreiras, né, que foi lá para o outro lado do Atlântico, para enfrentar adversários poderosos e conseguir, jogando algumas partidas aqui em São Paulo também com esses times e vencendo os seus jogos com muita hombridade, com muita raça, né? Esse sempre foi o espírito corintiano, o time das viradas, o time de conquistas, das conquistas improváveis, o time sempre que se superou, com a força da sua torcida, com a força da sua camisa, com a força da sua tradição, que sempre foi um time guerreiro. Então essa é a história, né, que eu quero citar para vocês hoje, colocar para vocês. Hoje não teremos uma live, mas eu vou colocar esse conteúdo para vocês verem, sim, a importância e a grandeza dos grandes feitos do time corintiano, das grandes proezas que esse time conseguiu de forma internacional, e acabando um pouquinho com essa mística de que o Corinthians não tem tradição internacional, que o Corinthians não ganha jogos internacionais. Nós estamos sendo felizes nas últimas competições mesmo, somente aqui nas competições sul-americanas, mas isso não significa que não tenhamos tradição, isso não significa que não tenhamos feitos, né? E sim, temos sim gloriosos, e o canal Legado da Fiel, no meu caso está aqui do Rui, né? Está tentando repassar isso, relembrar para vocês e levantar um pouquinho da nossa autoestima e mostrar que o Corinthians é muito grande. Gente, se vocês não conhecem o canal Legado da Fiel, essa é uma grande oportunidade, dê um pulinho lá no YouTube, escreva lá, Legado da Fiel, se inscreva no nosso canal, dê essa força para nós, tá bom? E eu estarei sempre aqui tentando relembrar alguns fatos marcantes do grande Esporte Clube Corinthians Paulista. Um abraço a todos, fiquem com Deus e, como eu sempre digo, vai Corinthians, um abraço, fiquem em paz, gente. E olha o tempo aqui fora, hein? Tá terrível, mas o Corinthians aquece nossos corações. Mas, gente, um abraço.